Bom, gente, já voltamos com o nosso Alamanda Revista, né? E como eu falei, já recebo aqui ela, a doutora Carina Simeonato. E olha, ela é formada em Medicina pela Universidade Oeste Paulista, residência em Clínica Médica pelo Hospital Regional de Presidente Prudente, né? Residência em Endocrinologia pela Faculdade de Medicina de Marília, especialista em endocrinologia e membro titular pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela, doutora Carina Simeonato. Seja bem-vinda ao nosso Alamanda Revista. Obrigada, Kézia. Eu agradeço o convite para a gente poder conversar um pouquinho aí sobre uma das glândulas mais importantes que a gente tem no nosso corpo, né? E olha, gente, que esse assunto tireoide, né, assim, aglomera muitas dúvidas, né? Inclusive os sintomas, né? Aí a pessoa sempre fica pensando, mas como que eu vou descobrir se eu tenho, se eu não tenho? Mas primeiro, para a gente entender, doutora, o que é tireoide? Então, a tireoide, na verdade, assim, todo mundo tem tireoide. É tireoide? Né? Tireoide, a gente fala. Todo mundo tem, às vezes a gente escuta falar, eu tenho tireoide. Na verdade, todos nós temos. Todo mundo tem. Todo mundo tem tireoide, graças a Deus. Porque ela interfere no nosso corpo todo. É uma glândula que fica aqui na região do pescoço, abaixo aqui do famoso pomo de Adão, tá? Aqui nessa cartilagem. Então, ela fica aqui nessa região central aqui, anterior do pescoço. Ela tem, em média, o tamanho dela, ela tem de 5 a 15 centímetros cúbicos. Isso dá mais ou menos uma colherinha de chá a uma colher de sopa, para o leigo entender o tamanho da glândula. É uma glândula que ela é responsável pela produção do T3 e do T4, que são os hormônios tireoidianos, que vai agir no nosso corpo todo. A gente fala que a tireoide, em geral, é uma glândula que ela age em 11 sistemas do nosso organismo. Então, desde o sistema neurológico, cognição, desenvolvimento e crescimento da criança, sistema cardiovascular, intestino. Então, é uma glândula que ela interfere no nosso corpo todo. Então, é uma glândula que é extremamente importante para manter o nosso organismo e as funções metabólicas do nosso organismo em equilíbrio. Doutora, geralmente mais em homens, costuma ser alto aqui. Isso é normal? Na verdade, o que fica alto e evidente no homem é essa cartilagem, que se chama cartilagem cricoide, que é o pomo de Adão. A tireoide, a glândula, ela fica abaixo dessa região. Então, esse aumento da região no homem não é a tireoide. Na maioria das vezes, é a cartilagem cricoide, que é o pomo de Adão. Quando a gente tem o aumento da glândula, que é o bócio, o papo, que antigamente se via muito, esse bócio, esse papo que as pessoas viam nas pessoas mais antigas, que tinha aquele aumento do volume, muito deficiência de iodo que tinha antigamente. Hoje, com sal iodado, a gente já é mais difícil a gente ver pessoas com aquele aumento volumoso na tireoide. Aí sim é a tireoide. Mas essa região aqui que você está me falando é a cartilagem, que é o pomo de Adão. Tá. Como descobrir, assim, quais são os primeiros sintomas mais evidentes, doutora, de que tem alguma coisa errada? Então, depende do problema. A tireoide, ela é uma glândula, como eu te falei, ela produz o hormônio. Se ela estiver produzindo hormônio demais, que é quando a gente tem o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio tireoidiano, quais são os sintomas mais comuns que as pessoas podem ter? Então, primeira coisa, a pessoa vai notar que ela está emagrecendo, comendo da mesma forma, às vezes com aumento do apetite, uma coisa que ela não tinha e passou a ter. Outra coisa, a pessoa sente muitas vezes palpitação, então que a gente fala taquicardia, aumenta a frequência cardíaca. Então a pessoa está sentada em repouso e o coração está disparado, acelerado. Muitas vezes tem tremores nas mãos, dificuldade para dormir, irritabilidade, insônia. Então são sintomas do excesso do hormônio tireoidiano. Quando a gente tem a falta dele, ou seja, a tireoide ela não está produzindo hormônio como ela deveria, e aí a gente tem o hipotireoidismo, essa glândula então vão ser praticamente os sintomas ao contrário. Então o paciente vai sentir o quê? Né? A pessoa vai sentir o quê? Ela vai sentir um cansaço excessivo, muito sono, né? Fora do normal, fora do que ela sentia, o habitual. Às vezes oscila o peso aumenta um pouquinho, uma sensação de inchaço, dores nas pernas, então queda de cabelo, então o intestino fica mais preso,
Então são sintomas, você vê que são sintomas muito, não tem um sintoma exato, ó, eu sinto isso, é a tireoide. São sintomas inespecíficos em um conjunto de sintomas que a gente fala que vão fazer o médico suspeitar de alguma disfunção na glândula. Gente, eu tô aqui, ô doutor, eu tô aqui com a gargantinha coçando, doutor, vontade de tossir. Gente, olha, se eu tossir, você já me perdoa, né, que hoje eu não tô muito bem da garganta. Doutora, existe alguma faixa assim etária que é mais propícia ou geralmente isso acontece desde criança até adulto? Então, a disfunção, né, na tireoide, a gente fala que pode acometer desde um recém-nascido, que é o hipotireoidismo congênito, que é diagnosticado pelo teste do pezinho, que é feito em todas as crianças entre o terceiro e quinto dia de vida, até um idoso acima de 70 anos. Mas é mais comum acometer quem? Mulheres, né? E na faixa etária entre os 30 e 50 anos é mais comum de acontecer uma disfunção hormonal na tireoide. E aí tem como você fazer o exame do hormônio para saber se está muito, se tem muito, se tem menos? Sim, são exames simples, tá? Exame de laboratório, exame de sangue e a dosagem do hormônio tireoidiano. A gente dosa o TSH, que é o hormônio que é secretado pela hipófise, que vai ao hormônio tireoestimulante, que vai estimular a tireoide a secretar os hormônios tireoidianos, T4, T3. E alguns anticorpos também, quando o médico achar necessário, a gente dosa. Mas são exames de sangue simples, não tem nenhum segredo para a gente diagnosticar a disfunção hormonal. Olha só. Pessoal, ó, você de Colorado do Oeste que está acompanhando o nosso Alamanda Revista, muito obrigado pela sua audiência, tá? Estou conversando agora com a doutora Carina Simeonato, endocrinologia e metabologia, e o assunto de hoje é tireoide, tá bom? Agora, como que funciona o tratamento, doutora? Foi diagnosticado, a pessoa tem, e aí como é que funciona o tratamento? Como que se inicia isso? Exato, então assim, o tratamento para a disfunção do hormônio da tireoide vai depender exatamente o quê? Qual o tipo da disfunção? Então, isso o médico endocrinologista vai fazer o diagnóstico. Então, se for o excesso do hormônio tireoidiano, a gente vai tratar com medicamentos que reduzam essa produção hormonal, né? Se for a falta do hormônio, a gente faz a reposição com a levotiroxina, que é o hormônio idêntico ao que a gente produz. A gente já tem o hormônio sintético comprado, não é manipulado. Isso é muito importante a gente relatar, que não se manipula o hormônio tireoidiano. Isso é muito perigoso. Muitas pessoas às vezes usam fórmulas para perder peso com hormônio tireoidiano contendo dentro. Isso é extremamente prejudicial à saúde. Então, o tratamento da tireoide na maioria das vezes, quando a gente tem disfunção do hormônio, é com tratamento medicamentoso. Tem um nódulo na tireoide, aí é diferente. Nódulo na tireoide, ou a gente vai acompanhar, se for um nódulo benigno, ou a gente encaminha para um tratamento cirúrgico quando necessário, tá? Mas quando a gente tem uma alteração de função, ou seja, alteração na produção do hormônio, o tratamento é medicamentoso. E na grande maioria das vezes é tranquilo, né? Um endocrinologista, ele consegue equilibrar as taxas hormonais, mas tem que ter todo esse acompanhamento, fazer exames periodicamente, porque às vezes a gente precisa trocar a dose do remédio, ajustar, e isso a gente precisa checar com a dosagem da taxa hormonal no sangue. Ok. Lembrando que você aí de casa pode participar comigo, viu? Você pode mandar a sua perguntinha no número exclusivo aqui do nosso Alamanda Revista, que vai aparecer na sua telinha, olha aí, ó, 99911 4456. Doutora, se não tratar, leva à morte, doutora? A pessoa pode morrer? Então, a questão é o seguinte, o hipertireoidismo, o excesso do hormônio tireoidiano, a gente fala assim, os extremos, né? São os casos muito graves. Tanto o excesso do hormônio tireoidiano que ele é mais perigoso, porque o hormônio ele tem uma ação no coração, né, no sistema cardiovascular. Então, o paciente que tem que a gente fala, uma tempestade tireotóxica, um excesso de hormônio no sangue muito importante, ele pode ter uma arritmia cardíaca que pode ser fatal. Sim, pode levar a óbito por arritmia cardíaca. O contrário, a falta do hormônio assim, absurdamente também, quando a gente tem taxas muito baixas, o paciente pode levar a um quadro que a gente chama de coma mixedematoso. Então, o paciente fica todo inchado, pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca também. Então, são quadros extremos, isso assim,
na minha prática médica, na minha época de residência, são quadros pontuais, mas que eu cheguei a ver acontecer. Então, por isso que é tão importante, se você tem algum problema na tireoide, seguir um acompanhamento, usar o seu remédio de forma correta, disciplina. Então, é extremamente importante você usar regularmente, mas pode ter os casos extremos sim. Doutora, tem uma telespectadora que está me perguntando assim, ó. Kézia, pergunta para a doutora se tem cura, porque na minha gravidez foi detectado, né? Foi detectado que ela tem. E a médica disse para ela que quando ela ganhasse a neném, isso ia sumir, ela não ia ter mais. E aí ela está perguntando, porque desde então que ela teve o bebê, ela não fez mais o exame para saber. Então, o que acontece? A gestação é um capítulo à parte na tireoide, é o que eu falo sempre para os pacientes, né? A gente tem alterações da tireoide que acontecem só durante a gestação, em alguns casos, tá? Que a gente fala que as alterações transitórias da tireoide na gestação. Por quê? A tireoide, o hormônio tireoidiano, a placenta, durante a gravidez, ela secreta o HCG, que tem uma estrutura bioquímica muito similar ao hormônio tireoidiano. Então, ela pode se ligar aos receptores da tireoide e simular tanto um hiper quanto um hipotireoidismo, né? Isso, durante a gestação, com exames mais específicos, provavelmente o seu médico deve ter feito isso, deve ter visto que isso era algo transitório da sua gestação, né? Porque pode acontecer, sim, na gestação ser só durante o período gestacional. Algumas pacientes têm alterações que a gente precisa tratar durante a gestação. Porque o feto, o bebê, ele depende muito do hormônio tireoidiano materno, principalmente nas primeiras semanas de gestação, que é extremamente importante para a formação neurológica, o desenvolvimento adequado do bebê é extremamente importante. Mas pode acontecer as alterações transitórias, sim, gestacionais. Outro participante aqui, o Ezequiel, acho que ele não ouviu, né? Inclusive a doutora já até falou aqui, mas vou fazer a pergunta novamente. Ele quer saber quais os sintomas da tireoide, doutora. Então fala novamente para ele aí que eu acho que ele perdeu. Tireoide. Então, assim, o excesso de hormônio, né? Se a gente tiver muito hormônio na corrente sanguínea, os principais sintomas são palpitações, né? Irritabilidade, insônia, perda de peso, né, muito rápida, com aumento do apetite, né, fadiga, muito cansaço também pode ter relação. As pessoas às vezes vão mais vezes ao banheiro do que iam normalmente, né? Esses são os sintomas mais específicos do excesso. A falta do hormônio, as pessoas se queixam muito de sonolência, então sente muito sono durante o dia fora do padrão que era habitual, intestino fica mais preso, o peso oscila um pouquinho mais para cima do que era o padrão, né? Sente cansaço também, queda de cabelo. No homem, por exemplo, você pode ter uma diminuição da libido, né? Uma indisposição. Os homens, geralmente, os sintomas são mais brandos, então eles acabam deixando, acabam não procurando, né? Mas são esses os principais sintomas. Ok. Então, olha só, Ezequiel, tudo certinho? Foi esclarecida a sua dúvida? Muito obrigada pela participação, tá? Tem algumas participações que estão gravando o áudio, tá bom? Então, seria interessante se você escrevesse certinho, tá? A pergunta que fica mais fácil para a doutora responder. Doutora, hoje você atende onde? Então, eu atendo na Clínica CDI, que fica na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, 4770. Eu fico em Vilhena, em média, 15 dias do mês. Eu moro em São Paulo e venho para Vilhena todos os meses atender. Sou de Vilhena, mas resido em São Paulo e venho para Vilhena todos os meses atender aqui. O contato, o pessoal vai passar, é aqui na Clínica CDI. Olha, inclusive tem até o Instagram, tem como colocar o Instagram, o endereço certinho. Então, se você tem interesse, pode seguir ela lá no Instagram também, Isso, né, eu doutora? tenho um Instagram também que eu sempre faço postagens, olha aí, todos os temas da endocrinologia, diabetes, tireoide, obesidade, hormônios, reposição hormonal, porque o endocrinologista trata
uma gama de todas as glândulas do corpo, é o endócrino que trata. Olha só, gente, muito bacana. Então é bem importante, é bem legal. Que legal, então é só seguir lá a doutora no Instagram, tá bom? Para você Tá acompanhar aí as atualizações. Doutora, muito obrigada pela visita. Obrigada a vocês. Quando precisar, estou à disposição aí para a gente conversar mais sobre os hormônios. Olha, gente, realmente, né? É um assunto assim bem complexo, né? Muita dúvida, né? Realmente as pessoas estão perguntando aqui, pessoal, olha, e aí, infelizmente não vai dar tempo de responder todas as perguntinhas, né? Quem gravou o áudio aqui, eu só consigo ver escrevendo, mas até agora não concluiu a pergunta, tá bom? Mas, gente, olha, qualquer dúvida, entre lá no Instagram da doutora que com certeza ela vai responder por lá também, viu? Pode mandar mensagem. Ok, obrigado mais uma vez. Obrigada, viu? Pessoal, agora vamos para um rápido intervalo comercial. Já já eu volto com muito mais.